Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Davi Leônidas, estudante de jornalismo. Para quem está chegando agora, seja estudante de jornalismo ou apenas curioso, hoje vamos apresentar conceitos essenciais do texto jornalístico. Se liga! Isso mesmo, chega mais, eu sou Leônidas e já começamos falando da verdade. No jornalismo, ela é o que dá base a qualquer notícia. Por exemplo, o caso Watergate, que levou à renúncia de Nixon, só veio à tona porque os jornalistas de Washington Post buscaram incessantemente a verdade por trás do escândalo. Já a imparcialidade, ela é algo difícil de alcançar totalmente. Um exemplo claro disso é a cobertura política nas eleições. Embora o jornalista deva ser neutro, suas visões e interpretações do cenário político podem influenciar a forma como a notícia é apresentada. Pois é, a isenção é sobre dar espaço para todas as partes se manifestarem. Na cobertura do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, os principais veículos de comunicação no Brasil precisaram ouvir tanto os que apoiavam o impeachment, quanto também os que se opunham a ele, garantindo então que ambas as versões fossem apresentadas. Já a subjetividade, ela acontece quando as preferências do jornalista afetam a matéria. Um exemplo é quando um repórter ele escolhe palavras com conotações negativas ou positivas para descrever os envolvidos em um conflito, como foi visto então em algumas coberturas sobre a guerra na Síria, por exemplo. Já a qualidade significa uma apuração rigorosa e precisa. Um exemplo de qualidade foi a cobertura do caso Panama Papers, em que os jornalistas analisaram milhões de documentos e verificaram cada detalhe antes de publicar, garantindo então que os fatos estavam corretos. Olha só, credibilidade ela é conquistada ao longo do tempo. O New York Times, por exemplo, eles mantêm a sua credibilidade com uma história de reportagens profundas e precisas, como na cobertura da guerra do Iraque, por exemplo, onde priorizaram a veracidade mesmo em meio às informações desencontradas. Pois é, e sem a fonte não há matéria. Por exemplo, a famosa entrevista de Roberto Cabrini com o ex-chefe do tráfico, Marcinho VP, revelou muito, porque a fonte principal era alguém diretamente envolvido nos fatos. As fontes, olha só, são confiáveis, são a espinha dorsal do jornalismo investigativo. As regras dos dois lados são fundamentais, e um exemplo clássico foi a cobertura da greve dos caminhoneiros no Brasil. Veículos de mídia entrevistaram tanto os manifestantes quanto representantes do governo, oferecendo uma visão mais equilibrada do impacto da greve. Já a linha editorial também influencia. Veja só o caso da Globo e da Record. Duas redes com linhas editoriais diferentes. A forma como cobrem temas políticos e sociais pode variar conforme a ideologia e o público que cada um quer atingir. E o que é notícia para você? Bom, um exemplo prático da notícia é a cobertura da morte da Rainha Elizabeth II. O fato se tornou notícia por ser recente, impactante e envolvia uma figura de extrema relevância global. Isso demonstra como valores notícias são aplicados. Os critérios de noticiabilidade fazem toda a diferença. Um exemplo é como as enchentes, olha só, em cidades pequenas muitas vezes não ganham destaque nacional, enquanto uma crise hídrica em São Paulo se torna notícia em todo o país. Isso devido à sua relevância e impacto direto em milhões de pessoas. Já a proximidade conta quando o incêndio na Catedral de Notre Dame aconteceu, Jornais franceses priorizaram a cobertura intensa, enquanto a mídia de outros países, como o Brasil, por exemplo, abordou o tema, mas com menos destaque, mostrando a diferença de proximidade. E falando de proeminência social, pense na cobertura de um escândalo envolvendo uma celebridade.
O caso de Johnny Depp e Amber Heard, por exemplo, dominou as manchetes globais por envolver figuras de grandes destaques, o que atrai, mais interesse ainda do público do que casos de pessoas anônimas. O gatekeeper tem muito poder nas redações. Um exemplo claro é a cobertura do atentado de 11 de setembro. Os editores decidiram quais ângulos do evento deveriam ser priorizados, como o impacto no mundo, as vítimas e a política externa dos Estados Unidos. Quem escolhe o que vai ao ar molda a percepção pública. Pois é, a agenda setting é visível em como a mídia cobre temas ambientais. Quando há grandes desastres como os incêndios na Amazônia, o tema sustentabilidade ganha destaque na agenda pública, por exemplo, moldando discussões globais sobre o meio ambiente. E sobre a suíte, pense nos desdobramentos das investigações da Operação Lava Jato no Brasil. As matérias sequenciais foram essenciais para cobrir os avanços e as revelações diárias desse enorme caso de corrupção. Já a técnica da pirâmide invertida, ela facilita a compreensão rápida da notícia. Na cobertura de um terremoto, por exemplo, o lead diria algo como: um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Chile, deixando centenas de mortos. Informações mais detalhadas, como a resposta do governo, viriam nos parágrafos seguintes. E falando em lead, que responde às perguntas quem, quando, como, onde e por quê e o que, vamos então para um exemplo clássico de uma matéria de primeira página. Olha só, Barack Obama é eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Essa frase já responde às perguntas-chave: quem, o que e quando, atraindo o leitor logo de cara. Bom, meus amigos, por hoje é isso, pessoal. Confira a descrição do vídeo para exemplos e fontes adicionais. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. É isso, gente. Espero ter ajudado a todos vocês, eu e essa dupla que está aqui, essa benção que está aqui do meu lado. Esperamos ajudar a vocês que estão cursando jornalismo a entender um pouco mais a matéria. Eu, em breve, vou ter prova com todo esse tema, então a forma que eu encontrei mais fácil de estudar a matéria é assim, pegando um texto, colocando em cima da câmera, o teleprompter, com o tema da matéria que irá cair na prova, além de lágrimas, e gravar um vídeo como se eu estivesse apresentando um jornal. Então essa é uma forma que eu encontrei de estudar, que até então está funcionando, e com base no pouco conhecimento que eu estou adquirindo, conhecimento em geral que eu estou adquirindo, eu resolvi passar para vocês o pouco que eu estou aprendendo. E é isso, espero ter ajudado a todos vocês. Um forte abraço, falou! Um abraço aí para o professor Valmir Matiasi, o cara que me apelidou como repórter policial.